Olá, eu sou Humberto Pinheiro e aqui do meu lado está uma das figuras, diria, mais polêmicas no contexto mais recente da política nacional, Roberto Jefferson. Pelas mãos e pela condução de Roberto Jefferson, o país de repente tomou conhecimento de um dos maiores escândalos envolvendo políticos notórios dessa república. Por Roberto Jefferson, pela voz, pela cabeça e pelas iniciativas de Roberto, o país, a partir daquele momento, passou a viver uma outra realidade. As entranhas do poder foram definitivamente escancaradas. Roberto pagou pela coragem, pelo ato extremo, ele pagou um preço alto. Mas Roberto, de repente, ressurge e vem para a luta. Vem para essa batalha terrível, difícil, da reconstrução desse país, sobretudo de um modelo político que efetivamente tenha a família como centro. Pagou sua pena? Eu paguei a minha pena com a sociedade brasileira, uma pena judicial de 7 anos e 14 dias, que eu cumpri 14 meses em regime fechado e depois com tornozeleira o regime semiaberto, até o regime aberto e a extinção da pena. Quer dizer, paguei a minha dívida judicial. Com Deus, o meu ato de contrição foi que eu tive 4 cânceres seguidos, um câncer grande de pâncreas, com 3 recidivas intestinais. Eu tive que fazer grandes cirurgias, encortei muito o intestino, tirei estômago, vesícula, duodeno. Eu vivo tomando remédio para poder frear o movimento peristáltico. Senão eu como e vou no banheiro, tamanho encurtamento que fiquei. Mas Deus tinha algum propósito para mim, não é? E Ele entendeu esse sacrifício que eu passei. Eu entendo que com Deus eu já fiz as minhas pazes pelo ato que cometi. Mas no que toca aí aquele acordo eleitoral de 2004, com o PT e o PTB, um acordo que transferia do PT para o PTB 20 milhões de reais de Caixa 2, eu ainda não me absolvi, porque eu nunca fui petista, nunca fui de esquerda. E essa é a crítica que eu me faço. Eu sempre fui um homem conservador. PTB, quando eu fui eleito deputado federal a primeira vez no Rio de Janeiro, em 1982, a nossa candidata ao governo era Sandra Cavalcante. E a Ivete Vargas, líder do PTB, quando nós chegamos a Brasília, fez um bloco com o PFL do presidente General Figueiredo. Nós fizemos um bloco parlamentar, o PTB, com o governo do General Figueiredo. Foi muito criticado pela esquerda. Nós nunca fomos um partido de esquerda. Esquerda era o Brizola, que perdeu para nós o registro da legenda, rasgou a legenda, criou o PDT, o socialismo moreno. Nós éramos o PTB conservador, o PTB de Pasqualini, criado para enfrentar os comunistas e os socialistas. Seria o PTB de Jango? Não. Não temos nada a ver com Jango. Esse PTB de Pasqualini não tem nada a ver com Jango. Jango cedeu às pressões sindicais, foi fraco com os sindicatos, e nós estávamos às vésperas de uma revolução sindicalista fortemente influenciada por Cuba e seus guerrilheiros. Você veja a revolução democrática que houve com a sociedade brasileira, com o povo do Brasil, as famílias do Brasil nas ruas pedindo pátria, democracia, liberdade, Deus, a marcha com Deus pela família, foi logo depois da Revolução de 60 em Cuba. Quer dizer, havia uma impregnação ideológica. Cuba tinha feito a Revolução Comunista em 1960 e a esquerda se avultava no Brasil com um governo fraco, que era o governo
de João Goulart, que permitiu que nós vivêssemos aqui uma pré-revolução socialista. Os sindicatos mandavam e desmandavam. O Brasil era uma anarquia, greve a todo momento, era uma república sindicalista. Jango não teve pulso para conter esse movimento de esquerda que contaminou o sindicalismo nacional por influência da Revolução Cubana. E veio a Revolução Militar, com apoio das famílias conservadoras, famílias que eu integro, e removeu o João Goulart do poder. Perfeito. Se o senhor tivesse que traçar uma linha de comparação, como é que o senhor colocaria o sindicato de ontem em termos de comparação com o sindicato de hoje? O sindicato de hoje não tem dinheiro. O sindicato de ontem era milionário, não é? Vivia de impostos milionários e gostava de fazer greve. Fazer greve por motivos políticos, não por reivindicações salariais. Hoje o sindicato tem que sobreviver sozinho, ele tem que conquistar a base para ter contribuição da base, aí a conversa muda. Quando o dinheiro vem da teta do Estado, é fácil bater no peito e dizer que é socialista. Difícil é o sindicato convencer o chão de fábrica a contribuir todo mês, ou pelo menos uma vez por ano com ele, para que ele se diga representante daquela classe trabalhadora. O próprio trabalhador tem, assim, uma visão preocupada com os líderes sindicais, porque o pessoal que não trabalha vive fazendo barulho, movimento, mas não vai pegar no trabalho para trabalhar. Sindicato dos metalúrgicos, os metalúrgicos do sindicato não vão para o chão de fábrica. Sindicato dos professores, os professores do sindicato não dão aula. Sindicato dos médicos, os médicos do sindicato não pegam nem o estetoscópio. Quer dizer, é uma maneira do cara ter estabilidade, tem a estabilidade por eleição sindical e se afastar do trabalho para fazer política. Como é que o senhor vê a partidarização dos sindicatos? Hoje o PT Foi a destruição. e o PCdoB dominam esse mapa quase que total. Destruir os sindicatos. Por exemplo, onde a cidade, o sindicato dos professores, se ele é forte na cidade, o ensino é uma porcaria, porque eles paralisam as aulas, não cumprem com o calendário exigido pelo Ministério da Educação, largam as crianças de qualquer maneira. Onde o sindicato dos professores é forte, pode apostar que o ensino é uma bagunça. Onde o sindicato dos médicos é forte das cartas, a medicina pública é um lixo. É uma bagunça, o hospital nunca funciona, é piquete o tempo todo, porta de hospital. Eles querem só direitos, mas não querem deveres. É o mal dessa Constituinte de 88, que escreveu uma Constituição que tem a palavra direitos 120 vezes, 123 vezes, e deveres só 3. Eu sempre achei que a todo direito correspondesse um dever, e vice-versa, a todo dever correspondesse um direito. Mas a Constituição de 88, que é socialisteira e comunistoide, é quase uma carta de Moscou, ela é uma Constituição extremamente populista. Eu participei, eu fui constituinte. Ela é populista e ela só quer direitos e pouco trabalho. O senhor está numa cruzada pelo país inteiro. A figura Roberto Jefferson está emergindo do processo e até surpreende grande parte da opinião pública nacional. O senhor está querendo chegar onde? Fortalecer o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu trato de Messias Bolsonaro. Foi meu liderado, eu fui líder dele e ele era do PTB por 2 anos. Eu quero testemunhar. Homem honrado, sério, não rouba, não deixa roubar, não faz pedido desonesto. Humberto, eu era o líder de uma bancada de 35 deputados federais como líder do PTB, na época que o Bolsonaro foi meu liderado no PTB. Como é que é feita a pauta da semana? Como é que se faz uma pauta que vai a plenário ser votada? Os líderes se reúnem com o presidente da Câmara e estabelecem as suas prioridades. À minha época, não era essa bagunça que o Supremo fez. O Supremo Tribunal Federal é que fez a bagunça
de constituir 36 partidos políticos com assento no Congresso Nacional. Isso foi o Supremo Tribunal Federal que fez quando acabou com as cláusulas de barreira, as cláusulas de desempenho. Quem fez isso? Os urubus do Supremo Tribunal Federal. E hoje nós temos lá 36 partidos políticos com assento na Câmara e no Senado. Uma bagunça, porque ninguém se entende, é uma torre de Babel. Mas na minha época nós éramos 9 deputados, quer dizer, havia representação de liderança. Era uma coisa muito mais sensata. 9 não são 36. E quando nós preparávamos a pauta para discutir com o presidente da Câmara, o que ia a votação, o Aécio, o Temer, que eram os presidentes à época, o Luiz Eduardo Magalhães, eu, quando levava a pauta do PTB, eu sentava com a bancada e via a prioridade de cada um. O Bolsonaro só pedia pelo eleitor dele. Os aposentados, as pensionistas, os militares, as viúvas dos militares, os bombeiros, os policiais civis, os policiais militares, os policiais federais, os rodoviários federais, os policiais penitenciários. Era sempre pauta de projeto do Bolsonaro. Alguns eu pude atender, outros não, que oneravam violentamente o orçamento nacional. Mas ele tinha esse compromisso com esses eleitores. O compromisso dele era com essa base eleitoral. Agora, havia outros deputados que vinham, vê esse meu projeto aqui, eu li o projeto, interesse da Febraban, banco, tem dinheiro atrás. Aí o outro me dizia, bota na pauta aqui, líder, bota esse aqui na pauta. Eu lia, interesse de empreiteira, grana, tem dinheiro atrás. Vê esse meu aqui, eu olhava, montadora de veículo, tem dinheiro atrás. Nunca o Bolsonaro fez esse tipo de pedido. Outros deputados, até do PTB, me fizeram esse pedido várias vezes, para pautar esses interesses. Bolsonaro jamais. Ele sempre foi o porta-voz do aposentado, da pensionista e dos militares e policiais em geral. O senhor está numa cruzada nacional. Para onde é que o senhor está querendo levar o seu PTB? Eu quero, não é levar o PTB, eu quero é trazer o Bolsonaro para o PTB. O pessoal me diz, o que você quer do governo? O que você quer indicar? Não quero indicar nada. Eu quero o presidente da República, eu quero que ele volte para o PTB. Porque aqui no PTB ele vai encontrar uma bancada de gente firme, leal, correta ao lado dele. Eu já ajuizei no Supremo, eu não, o meu partido, o PTB, eu tenho lá 6 advogados, 2 constitucionalistas, 2 criminalistas e 2 especialistas em legislação eleitoral. Nós já ajuizamos 18 processos em defesa do presidente Bolsonaro e deputados do PSL que estão sem proteção do partido. Nós já fomos para cima de ministro do Supremo, denunciamos criminalmente ministro do Supremo, como denunciamos o Alexandre de Moraes, como denunciamos o ministro Celso Mello, abuso de autoridade, não é? Em defesa de deputados que são deputados de outro partido, do PSL, que ficaram assim no purgatório, porque o PSL, nessa divisão que houve, tirou deles prerrogativas parlamentares. Eles têm um meio mandato. Eles não fazem discursos em nome do partido, eles não podem participar da principal atividade parlamentar, que são as comissões permanentes, Comissão de Justiça, Comissão de Orçamento, Comissão de Seguridade Social, eles não participam das comissões. São órfãos de pais vivos. Pois é, e eles ficam lá batendo cabeça e ficam desprotegidos. Então, sempre que eles são atacados, eu coloquei o PTB à disposição deles e nós temos feito a defesa desses parlamentares via PTB. E o que eu quero? Roberto Jefferson, qual o objetivo? Eu sonho fazer o PTB o maior partido do Brasil. Qual o meu projeto? Meu projeto é fazer do PTB o maior partido conservador do Brasil, com o presidente Bolsonaro nas nossas fileiras. É isso que eu quero. Qual o projeto político que o PTB tem hoje? Trazer o presidente Messias Bolsonaro de volta ao partido,
construir um grande partido conservador e promover as mulheres trabalhadoras do Brasil. É muito forte no PTB o movimento das mulheres. Evidentemente que a Bahia não está dentro desse processo. Não, começa aqui. A Bahia começa o processo, a Bahia tem que dar régua e compasso. Nós precisamos derrotar o comunismo, o petismo, o maoísmo, o globalismo, a partir da Bahia, que está na mão dos comunistas petistas há 20 anos, há 25 anos. Nós precisamos fazer isso juntando o sul da Bahia, o sudoeste da Bahia, o oeste da Bahia e o semiárido. Porque a hora que nós fizermos essa junção, ontem você viu aqui, havia 10 prefeitos de todas essas regiões, em torno da liderança de um prefeito que é Erzen Gusmão, que é o líder natural desse movimento que o PTB abraça e encampa. Nós queremos enfrentar o Rui Costa e queremos enfrentar o ACM Neto, o Netinho, através da liderança madura, sensata, serena, honrada, equilibrada, de um homem correto, que é Erzen Gusmão, que tem o governo em Vitória da Conquista mais bem avaliado da Bahia, mais transparente. Pois é, de repente... E é isso que a gente quer, ganhar a Bahia para ganhar o Nordeste. Pronto. Acabar com essa ORCRIM, organização criminosa, que é o consórcio de governadores do Nordeste. Nós vamos tratar daqui a pouco ainda nessa entrevista sobre essa questão da ORCRIM. Mas, deputado Roberto Jefferson, de repente Erzen vem para disputar uma reeleição para a Prefeitura de Conquista. Não atrapalha, não dá o discurso ao adversário que dizer, olha, vocês vão votar nele, mas ele só vai ficar 2 anos lá na Prefeitura? Eu penso que não. É uma coisa colocada com sinceridade. Ele tem uma grande vice, que é a Sheila, filha de Dona Irma, que demonstrou ser uma mulher de grande valor. E a Sheila tem o valor da mãe. E tem a fiscalização da mãe, tem a orientação da mãe. Ela será uma grande gestora quando o nosso Erzen Gusmão precisar deixar a prefeitura para missões mais elevadas na Bahia, que é disputar, quer dizer, ele vai para o risco. Isso aí não é uma coisa que caia no colo dele, ele vai para o risco. E o povo respeita e ama os homens de coragem que correm risco em nome de uma causa, em nome de uma ideia. Nós sabemos que temos que enfrentar o discurso satanista, ateu, que quer destruir a família, quer destruir o nosso legado judaico-cristão, rasgar a Bíblia, destruir os nossos pequeninos, essas cartilhas que o PT quis implantar nas escolas, erotizando os pequeninos. Ideologia de gênero, a criança nasce, não pode ser chamado de sexo masculino nem feminino, é gênero humano, porque quando tiver 10 anos vai saber se é João, se é Maria. Quer dizer, a intervenção partidária comunista na família para tirar da mãe e do pai o pátrio poder, de orientar. Qual é a principal missão da família cristã? Educar as crianças, a educação formal, na escola regular, orientar com a religião, o bem e o mal, e orientar sexualmente. O que é a principal missão da família? Não é isso? Então, o Estado se envolvendo para tirar a orientação sexual dos pequeninos, entrar na tua casa um cara para dizer como é que você vai orientar teu filho, quer dizer, passa por cima de você e destrói o sentimento de família. Quando eles anarquizam e destroem a família, fica fácil o partido opressor, o Partido Comunista, que gravita acima do Estado. Você vê, em qualquer lugar do mundo onde é governo do Partido Comunista, o partido está acima do Estado. E o Estado oprime pelo seu peso a família. Desorganiza, separa pai, separa mãe, separa filho. Acaba com esse sentimento cristão, que é o sentimento que mantém viva a nossa cultura, não é? O amor à família, a reunião. O Estado é consequência da família, as famílias se agrupam nas ruas, né? Cada casa ao lado uma da outra, cada edifício ao lado um do outro. Então, aí as ruas formam os bairros, as famílias formam as ruas formam os bairros formam o município, os municípios formam o Estado e os estados formam a federação.
Então, o Estado Federal nasce onde? No lar, na casa. Quando você quer enfraquecer o Estado, você tem que destruir a família. Porque o Partido Comunista ele é mais forte que o sentimento de Estado, que dá a sensação de justiça verdadeira, de proteção social, de segurança pública, de medicina pública, às famílias que estão embaixo. Quando o Estado é mais fraco que o partido, e o partido prioriza de maneira autoritária, arbitrária, truculenta, como é na China, está aí, os médicos que denunciaram o Covid-19 lá em Wuhan, no início desse ano, em fevereiro, janeiro desse ano, desapareceram. Desapareceram, não foram presos, sumiram. Eles foram executados. O Estado põe o cara de joelho e atira na cabeça e cobra a bala da família. Isso é o regime chinês. Quer dizer, o partido, a ideologia partidária está acima dos direitos do cidadão que são garantidos pelo Estado. Onde você tem seus direitos garantidos? No Estado. Você constitui o poder judiciário, o poder legislativo, não é, o poder executivo. Eles garantem através da lei os direitos do chefe da família, da mãe de família, do trabalhador, das famílias e do indivíduo. Mas quando o Estado é menor do que o partido passa por cima de qualquer legislação. Perfeito. Faz qualquer interpretação da lei para poder impor a ideologia. A ideologia está acima da família. E o que eles temem? Deus, família, sentimento de lar, amor a Deus. Eles sabem onde há uma família, há uma trincheira que impede o comunismo de avançar. Falando em justiça, o senhor tem criticado de forma veemente e ácida a atual composição do STF, sem desconhecer, evidentemente, que a importância da Corte Suprema de Justiça na organização da sociedade. O senhor diria que essa é a pior composição do STF ao longo da sua história? Pelo menos durante o tempo que eu fui deputado federal, 24 anos, 6 vezes consecutivas eu fui deputado federal. Foi a pior Corte de Justiça que eu vi na minha vida. É o lixo da história do Supremo Tribunal Federal. É o lixo ideológico. Os ministros do Supremo foram todos indicados não pelo notório saber jurídico ou pela sua idoneidade moral, não. Foram porque eram do PT e do PSDB, acompliciados com ideologia, tanto que eles têm feito a prática do Partido Comunista na China. O direito que está escrito na Constituição, ele não tem que ser interpretado lato sensu, por analogia, não. O que está escrito, está escrito. A leitura da Constituição é positiva, está escrito ali. E o que tem feito o Supremo? Cada ministro, em decisão monocrática, interpreta a Constituição, dando a sua própria visão do que era a vontade do legislador constituinte. Cada um muda, é o ativismo judicial. Cada um adequa a Constituição ao seu interesse, ao interesse partidário vigente. O Supremo de hoje, ele não julga conteúdo, o mérito do processo. Ele julga o tombo, a capa do processo. Quem são as pessoas que estão na capa? Os réus ou os requerentes? Aí que ele julga. Pela figura do requerente, ele escreve a norma. Ele faz a nova conduta, ele dita a nova conduta constitucional. É um poder conspurcado, corrompido do Supremo, por ideologia, porque a ideologia não tem pejo, não tem recato, não tem nenhum nojo de tomar pior atitude na interpretação constitucional para favorecer a ideologia comunista e opressão ao indivíduo e à sociedade. E esses ministros, o próprio Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio de Mello, essa semana, disse isso semana passada, tem sido o braço dos partidos de esquerda no Brasil. Eles perdem no Congresso Nacional as votações, PCdoB, PT, PSOL,
e vão para dentro do Supremo, e os ministros do Supremo, ideologicamente comprometidos com eles, dão a vitória ao pleito que eles têm contra a decisão da maioria do Congresso e contra o Poder Executivo. Então, esse atual quadro de composição do Supremo Tribunal Federal é inimigo da democracia, não respeita as decisões do Congresso Nacional e tenta manietar e impedir o presidente da República do livre exercício de suas competências, porque ele é um governo cristão e conservador. Voltamos com o deputado Roberto Jefferson e com essa importante entrevista, evidentemente. Deputado, como é que o senhor explica esse cerco da grande mídia ao presidente Bolsonaro? Secou a teta. Dinheiro. O presidente Bolsonaro bateu onde a mídia, a velha mídia, sente mais no bolso. Era uma orgia. O PT, para ter encoberto o seu crime de roubo e de lesa pátria, comprou a mídia, como comprou o Congresso Nacional. Tinha o mensalão do Congresso Nacional e o mensalão da mídia, o que eram vultosas e bilionárias verbas de propaganda, tanto da administração direta como das estatais, dos bancos estatais, da Caixa Econômica Federal, vultosas verbas. A mídia do Brasil sempre se acompliciou ao governo, seja ele qual fosse, para receber compensações financeiras, como senadores e deputados, grande maioria, grande número deles de senadores e deputados, da velha política como da velha imprensa, viviam indicando no governo um ordenador de despesa para receber uma propina mensal, um mensalão. Era isso que acontecia e o Bolsonaro foi lá e acabou com isso. Ele não rouba e não deixa roubar. Ficou em pé na porta do cofre. Não é? Ele diz bem isso aqui, ó. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33:12. Salmos 33:12. Então, ele tem Deus no coração, entende que governa para o povo e sabe que tem a proteção de Deus. E enfrenta todo esse poder que, perdendo dinheiro como vem por dentro, trata com ódio, com mentira, com sentimento revanchista de vingança, o presidente Bolsonaro. Eu, que fui deputado federal por 24 anos, desde o presidente Figueiredo até o Lula, eu fui deputado federal, eu nunca vi uma campanha difamatória tão grave, feita pela imprensa, pela imprensa formal, contra um presidente da República como assisto hoje. Nunca vi. Em governo nenhum aconteceu isso. Nem o Collor, no seu pior momento, apanhou tanto. E por que o presidente apanha? Ele fez o mensalão? Não, foi o Lula. Ele fez o petrolão? Não, foi o Lula. Ele fez a Lava Jato? Não, foi o Lula. Mas por que o Bolsonaro apanha tanto? Tem alguma notícia de corrupção do governo dele? Não. Mas por que ele apanha tanto? Porque é honesto. Porque não cede à corrupção. Aquela harmonia que havia. E por último, o Covidão operado pela grande maioria dos governadores de PT. E que roubaram gravemente. Lá no meu estado, o estado do Rio, o que o Witzel fez, aquilo, o que fez o governador de São Paulo e esse consórcio de governadores do Nordeste é coisa de polícia, mas a Polícia Federal está no calcanhar dessa turma e está pegando todo mundo e processando com o Ministério Público Federal. Pois é, como é que o senhor explica o Rio de Janeiro? Sérgio Cabral, Pezão, Witzel. Deputado, há uma explicação do ponto de vista sociológico para essa coisa no Rio? É uma pergunta que eu não sei responder, mas nós temos dado muito azar. Desde Chagas Freitas, o Rio tem dado muito azar. Eu não sei se é o excesso da burocracia que restou ainda da velha capital da República, e a burocracia tem essa visão de se apropriar do Estado e das coisas do Estado e privatizar o Estado em seu interesse. Eu penso que ficou ainda no Rio de Janeiro essa visão da corte, essa visão da burocracia
que se apropria das coisas do Estado como se suas fossem. E o Estado do Rio tem sido um Estado extremamente infeliz com os seus governadores. Queira Deus que dessa vez nós possamos acertar e escolher um homem honrado, um homem limpo, que tenha como escopo, como objetivo, como vontade de governo, fazer o que está fazendo aqui em Vitória da Conquista, o nosso Erzen Gusmão. Governando para o povo. A cidade é um canteiro de obras. A gente que acompanha na imprensa vê que ele tem em todos os relatórios do Ministério Público, do Tribunal de Contas, a nota mais elevada dizendo que ele é o governo mais transparente das prefeituras da Bahia. Quer dizer, Hermes Gusmão. Tomara que um dia apareça um Hermes Gusmão lá no Rio de Janeiro. O Erzen Gusmão. Tomara apareça um Erzen Gusmão lá no Rio de Janeiro para dar dignidade ao nosso Estado, porque o nosso Estado tem sofrido muito. Deputado, foi deflagrada aqui na Bahia uma operação que leva o nome de Operação Faroeste e que tem como centro o Tribunal de Justiça da Bahia, com venda de sentenças, com comportamento, diria, absolutamente desviado de uma série de desembargadores, envolvendo o presidente do tribunal, ex-presidentes, presos, o que na verdade é uma nota extremamente triste do trajeto da justiça baiana. Ontem, fruto da delação premiada da desembargadora Maria Inês, ela desnuda definitivamente o processo de operação, aponta os operadores, dentre os quais o senhor Luiz Mendonça, que é dono da maior locadora de automóveis da Bahia e de Pernambuco, e que, segundo a desembargadora Maria Inês, ele seria o principal operador do processo petista aqui na Bahia, envolvendo o nome do governador Rui Costa, do ex-governador Jacques Wagner, enfim, das principais figuras petistas aqui da Bahia. Estou mandando esse material para o senhor de forma mais detalhada, nós vamos tratar desse capítulo especificamente em outra oportunidade, mas gostaria que o senhor começasse a opinar sobre esse processo. Então, nós estamos vivendo na Bahia o mesmo processo do Supremo Tribunal Federal, do STJ. Lá o STJ, o filho do presidente, o filho do ex-presidente, os advogados do presidente do Superior Tribunal de Justiça estão apanhados em corrupção. 142 milhões de reais, dinheiro para ministro do STJ, para o filho do ministro, para o ex-ministro presidente do STJ, onde o PT bota a mão, ele contamina com corrupção. Eu aposto que há 25 anos atrás, que há 30 anos atrás, não era assim o Tribunal de Justiça da Bahia. Passou a sê-lo a partir da influência nefasta, da influência mefistofélica, demoníaca do PT. Desse anticristo que é o PT. Corrompe até a magistratura. Olha o que ele fez com o Supremo Tribunal Federal, aqueles 11 urubus. Estão lá a serviço do Lula e de uma causa e de uma ideologia, estão lá a serviço do Fernando Henrique, do Foro de São Paulo, do Jorge Soros e a favor de uma causa comunista e uma causa de ideologia. O Supremo é a favor do aborto até o 9º mês, que é um assassinato, é matar com a faca a criança no ventre. O Supremo é a favor de liberar droga, está aí, já vem a pauta. Os ministros ficam declarando que estão favoráveis a isso. O Supremo teve o assinte de dizer que pedófilo é doente, não é crime. A pedofilia não é crime, é uma doença, para legitimar a atitude desses professores que comem criancinha, comunista come criancinha. Porque eles, quando querem erotizar as crianças na escola, é para abusar das crianças na escola. E a lei garantir que não é crime. Perfeito. É isso aí. Quem fez isso? O PT. E é contra isso, por isso Erzen
que é cristão. Essa placa aqui é a placa da convenção dele ontem. Era a vela buja que conduziu a convenção com o vento que era o hálito de Deus. Para esse lado foi levada a convenção. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por que ele invoca a Deus? Por que eu tenho visto as convenções, os partidos conservadores, onde as famílias se agregam, invocando Deus, invocando Deus? Porque houve uma tentativa clara do PT com a corrupção, a destruição dos valores sagrados de honestidade, compromisso com o trabalho, dos valores familiares. O PT deu preço a valores sagrados. Isso você verifica em toda a administração no Brasil. Eu fui deputado de 6 mandatos. Eu nunca tinha visto mensalão na Câmara. Sabia que o deputado estava quebrado, cheque especial, a gente arrumava uma maneira de pagar o cheque especial do cara. Já estava devendo um agiota que pegou dinheiro para a eleição, a gente resolvia. Não falta lá na Câmara. Eu tinha que resolver o problema daquele que estava pagando 10%, 15%, o agiota chamava o agiota, peraí, como é que nós vamos resolver? Vamos pagar a conta do deputado? Isso sempre houve. Mas mensalão, entregar todo mês 50 mil reais ao deputado, que eu vi fazendo, seu Delúbio, seu Genuíno, seu Marco Valério, todo mês lá no Congresso Nacional, eu nunca tinha visto. Quem implantou isso no Congresso Nacional? O PT. E implantou mesmo na Justiça. Corrompeu a Justiça, corrompeu o Poder Legislativo, alugou a direita. De repente, o Brasil não tinha oposição. Todos os partidos de direita eram alugados pelo PT. Todos. Não havia voz de oposição ao governo do presidente Lula. Todo mundo alugado, pago. Exército mercenário. Corrompeu a todos. Corrompia a todos. E isso só Deus pode arrumar. É você redespertar no homem, no coração do homem, isso aqui, ó, o sentimento de Deus, não é? O que Deus quer, o que Ele espera de nós, quais são os propósitos de Deus. Isso aqui é o legado. Aí você tem que acordar o homem pelo temor a Deus e pelo respeito que ele tem que ter. Abrimos essa entrevista. Foi assim que aconteceu. Por isso o Ezen fez essa convenção assim e começa a sacudir a alma do baiano. Acorda, gente. Há valores que não têm preço. Há valores que são os morais, os familiares, os religiosos. Não tem preço. Preço tem para quem se vende. Mas nós defendemos valores e valores não têm preço. Discurso do prefeito Ezen Guzmão. Por isso eu te digo, a revolução que vai mudar da Bahia para o Brasil, esse domínio marxista, maoísta, globalista, comunista, populista, corrupto, contra a família, contra Deus, que existe no petismo e nos seus asseclas e acessórios, termina com essa gestão de Ezen que nós vamos conseguir levar pelo semiárido, tomar no Nordeste tudo e virar o Brasil todo. Você vai ver isso. Nós começamos essa entrevista falando de forma absolutamente franca da sua participação no processo do mensalão. Você disse assim, Humberto, paguei tudo, só tem um processo, só tem uma questão para ser resolvida. Resolvida essa questão, Jefferson volta para o processo de exercício de mandato? Não. Eu ainda não me perdoei. Eu errei com o povo. Eu aceitei fazer parte de um esquema que tinha preço. Eu confessei e disse a verdade. Repare só uma coisa, Humberto. Eu disse que recebi 4 milhões do PT de um acordo de 20 para as eleições municipais de 2004. O Zé Genuíno, o presidente do PT, negou que tivesse feito esse acordo, passado dinheiro para mim. Eu disse que recebi pelo PTB. O Delúbio, que era o tesoureiro, negou
Não, nós não entregamos nenhum recurso ao PTB nem ao Roberto Jefferson. O Marco Valério, que era o homem da mala, o Luiz Mendonça, o operador, o Luiz Mendonça atual, que, né, desse esquema nordestino, Bahia, Pernambuco. O Luiz Mendonça é o novo Marco Valério. Ele é careca, esse Luiz Mendonça? Não. Não é não? Ainda não. Não sei. Mas age como agiu o Carequinha. Age como agiu o Carequinha. Negou. Não, nunca levei recurso ao PTB, nunca levei recurso ao Roberto Jefferson. E o Zé Dirceu, que era o mentor desse negócio, Humberto, inquirido, disse, não, nunca entregamos recursos ao Roberto Jefferson ou ao PTB. Eu poderia ter saído do processo. E dizer, não, eu me equivoquei, falei aquilo de forma equivocada. Verdade. Não, mas eu enfrentei porque eu percebia que eu tinha culpa e tinha que expiar aquela culpa para com o meu eleitor e com a minha consciência. Eu ainda não me perdoei. Eu não quero voltar à prática do mandato porque eu tenho uma mácula que eu ainda acho que eu tenho que expiar. Eu quero construir um grande partido. Estarei ao lado do presidente Bolsonaro, do povo brasileiro, explicando pela minha experiência o que acontece no bastidor. Eu penso que a minha voz é muito mais forte estando fora do que dentro. Eu dizendo, olha gente, esse acordo leva a isso. Ele é lesivo ao interesse do país por isso. Porque eu sei como é que faz um ministro do Supremo, qual é o lobby, quanto custa. E é por isso que eu tenho falado. E eles não respondem por quê? Hoje assume, por acaso está assumindo o Luiz Fux, a presidência do Supremo Tribunal Federal. Quem é que nomeou esse cidadão ministro do Supremo Tribunal Federal? O Sérgio Cabral, governador do Rio, que está condenado a 300 anos de prisão por corrupção. A mulher dele, Adriana Anselmo, que era advogada, dona do mais bilionário escritório do Rio, porque todos os fornecedores do Estado do Rio tinham que passar pelo escritório da Adriana Anselmo, onde era feito o acerto. Como é no Supremo, a mulher dos ministros, os filhos dos ministros, como é no STJ, as mulheres dos ministros, os filhos dos ministros, como é nos tribunais, nos tribunais que não têm escrúpulo, né? E quando você sabe disso, como eu sei, como foi o acordo para eleger ministro Luiz Fux, eu posso dizer para a sociedade brasileira, eu não espero nada do Luiz Fux. Quem é que indicou esse cara? Sérgio Cabral, Adriana Anselmo e Zé Dirceu. Ele é ministro desse lobby aqui. Zé Dirceu é o lobby ideológico comunista do PT. E foi com o compromisso de absolver o Zé Dirceu. Não, eu vou te absolver. Você é inocente no processo, eu vou te absolver. Olha só como é que ele se comprometeu. E com o Sérgio Cabral e com a Adriana Anselmo, condenados por corrupção. Quando ele foi indicado e votado no plenário do Supremo, ele saiu, foi a uma festa na casa do Sérgio Cabral, no Rio. Fux. O Luiz Fux, atual presidente, está sendo... Ajoelhou no chão. Beijou os dois pés da mulher do Sérgio Cabral, da Adriana Anselmo. Minha madrinha. Verdade? Verdade. A imprensa noticiou. Toda a imprensa noticiou na ocasião. Beijou os dois pés da mulher. O que você espera de um homem desse no Supremo? Nada. Então tá bem, eu também não espero nada dele. E ele, eu vou olhar, eu conheço bem a história do Fux lá no Rio de Janeiro, conheço o Popô, sei do apelido dele de Popô. Popô! Eu não quero contar o apelido Popô, eu sei que é beija-pé. E o Popô, vou aguardar para ver como é que vai ser o presidente Bolsonaro, o trabalho dele em relação ao governo Bolsonaro. Se ele perseguir o presidente, eu vou escancarar o pau em cima dele no Brasil. O presidente Bolsonaro, se reeleito, vai construir um espaço de nomeação ou de indicação de 4 ministros para o Supremo Tribunal Federal, para a Suprema Corte. Começa agora com Celso Mello. E continua com os outros que vêm
na Depois fila. vai ser o Melo, o Collor de Mello. Perfeito. Collor de Mello não, o ministro... Celso, o Melo. Marco Aurélio. Marco Aurélio Melo. O que garante? Porque o processo vai ser o mesmo. O presidente vai indicar. O que garante que, de repente, a partir da ação do presidente Bolsonaro, nós vamos começar a construir uma nova imagem do STF? O senhor, no que é que o senhor crê? Que tipo de instrumento? Qual é o princípio? Ele vai escolher ministros comprometidos com o sentimento religioso. Ele já falou isso. Os meus ministros representarão Deus numa corte que hoje é uma corte satanista. Ele já disse que escolherá os juristas cristãos, não os ateus que estão lá. Os anticristos não são nem porque são ateus, são anticristos. Porque tem um ateu que é passivo. Ele é ateu, é agnóstico, não crê, tudo bem, mas ele não é um ativista que incomode ou ameace a sobrevivência da cultura judaico-cristã. Então, o que vai fazer o presidente Bolsonaro? Ele já disse a todos: vou nomear os que tiverem compromisso com a palavra de Deus, o jurista cristão, o que já é uma grande mudança para aquela casa. O senhor é um dos homens fortes junto ao governo de Bolsonaro. Tem um papel e uma missão importantíssima, já deu para fazer essa leitura. Não é à toa que o senhor roda todo o país. Não é à toa que o senhor vem para as pequenas cidades, inclusive, com a mesma pregação, construindo um novo conceito político nesse país. O que é que o senhor, de repente, pensa em construir, por exemplo? O senhor tem dito assim: conquista é o começo, conquista é a porta de abertura do assalto ao Nordeste. Chegou até a usar essa expressão. Mas assalto militar. Claro. Assalto militar. Aqui vai ser a trincheira. Perguntei ontem ao senhor na coletiva, repita a pergunta de forma mais detalhada. Falo, É Beto. evidente que o senhor vai envidar esforços junto ao presidente Bolsonaro para que ele venha aqui e corrobore o seu discurso. Claro. Porque nós dependemos, a cidade e a região dependem muito disso. Sim, os cacaueiros, Nós sim. construímos essa figura e esse quadro que é Ezen, até agora foi uma tarefa nossa. De repente, nós vamos precisar de outras mãos para construir esse salto maior, certo? O presidente Bolsonaro está na sua mesma linha? Ele é um amigo meu e me ouve. E eu quero construir essa relação de Ezen com Bolsonaro. Eu quero estar na costura, na construção dessa relação entre o prefeito Ezen Gusmão e o presidente Messias Bolsonaro. Quero estar no meio desse caminho para ajudar a construir essa saída, que não pode mais passar pelo líder fraco, netinho de vovó, criado de vó, que é o ACM Neto, que abandona os companheiros no fragor da batalha, e não pode mais passar pela corrupção do PT, que conspurca a imagem do Estado da Bahia. Precisamos mudar. E mudando a Bahia, muda o Nordeste, amigo. 24 milhões de eleitores o Nordeste tem. Nós precisamos mudar. Falei aqui com o ex-deputado Roberto Jefferson. Falei aqui, diria, de repente, com o Messias da Boa Nova, na política nacional. Falei aqui com esse teimoso, esse resistente Roberto Jefferson. Falei aqui com uma das figuras mais polêmicas da atual quadra da política nacional. Falei aqui hoje, e carrego dessa mesa esse sentimento, com essa figura que demonstra não só ser um resistente, mas um brasileiro na mais profunda expressão do termo. Obrigado. E partilhar e dividir o mesmo espaço com o senhor. Posso falar uma coisa para você? Pois não. Foi uma das melhores entrevistas que eu dei na minha vida. Muito obrigado. E te agradeço a oportunidade. Fico lisonjeado. Foi uma das melhores entrevistas que dei na minha vida.
Eu não sei se foi essa placa aqui atrás de nós, De repente. mas Deus nos inspirou. Pois é. Foi sincera a colocação, a linguagem foi franca, foi aberta e clara para que todo o povo pudesse compreender. Muito obrigado a você, Muito Humberto. obrigado, deputado. E que vozeirão bonito, hein? Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Que vozeirão bonito. Grande abraço. Grande abraço.